Os meus cumprimentos a todos os que nos ouvem e participam. Eu enfatizo a participação, porque os que ficam até o fim enviam mensagens, ou como perguntas, ou como complementos ou críticas, e, sobretudo, os que compartilham, e compartilhar também é uma forma de participação, fazem com que a plataforma divulgue mais o nosso canal. Então, iniciemos os nossos estudos, ou o nosso estudo de hoje. Hoje nós estamos dando continuidade a um estudo sobre o texto Discernimento, Confiança e Fé, que, aliás, eu prometi mandar esse texto por e-mail e WhatsApp para aqueles de quem eu tenho esses endereços eletrônicos. Estou ainda devendo isso, mas tem esse e vários outros textos que eu ainda não mandei. Na verdade, vimos no domingo passado grande parte desse texto, né? E que começa com um subtítulo, com um apartado, uma parte do texto, que tem o título de Evidências e Enigmas, né? Porque a realidade pode se manifestar como evidente, ou aparentemente como evidente. O mundo que nos cerca, seja o mundo material, seja o mundo das relações humanas, seja o mundo simbólico, pode ser aparentemente evidente. Mas não é bem assim. Sempre há mais a ser compreendido, sempre há algo a ser interpretado. A ideia de que o mundo é um livro aberto se choca com a ideia de que sempre há algo mais a apreender a respeito do mundo. E por que estamos colocando isso? Porque, de fato, o mundo não é um livro aberto. O que parece evidente pode ter uma riqueza de significados inesperada. Então, estamos falando aqui de discernimento, de confiança, de fé. E isso pode, aparentemente, traduzir três palavras conhecidas que não há muito o que explicar sobre elas. Discernir é a capacidade de fazer a diferença, de compreender a distinção, a diferença entre coisas que expressam realidades ou valores ou objetivos diferentes. E confiança também é uma palavra que está no vocabulário de todo mundo, não é uma palavra erudita, e todo mundo, bem, eu já sei o que é, não precisa me dizer. Né? Também assim é fé. Qualquer pessoa diz, eu tenho fé nisso, eu tenho fé naquilo, ou não tenho fé nisso, ou não tenho fé naquilo. Mas há muito o que refletir sobre essas palavras. Né? Então, discernir é algo que se faz a partir da observação direta, ao alcance de todos, ou o discernimento exige alguma análise? Nós podemos discernir que não é o Sol que gira em torno da Terra, mas a Terra que gira em torno do Sol? Podemos discernir isso facilmente? Ou é preciso mais reflexões, mais informações para compreender uma coisa tão simples que está diante dos nossos olhos todos os dias? Né? Então, o discernimento nem sempre é fácil. Então, o mundo não é um livro aberto. E confiança. E todo mundo sabe o que é confiança, mas, muito bem, admitamos que nós conhecemos o significado básico da palavra confiança, né? Que é a percepção, a visão de que alguma coisa corresponde às nossas expectativas. Então, nós confiamos naquilo que nós achamos que realmente produzirá os frutos ou tem o sentido que nós esperamos. Mas até onde vai essa confiança? Né? Nós podemos dizer que confiamos em alguém. E confiamos mesmo, mas até onde vai essa confiança? Você confia nos seus amigos, mas você daria um cheque em branco assinado para eles? Né? Talvez não. Então, o significado e o alcance das coisas é o cerne da interpretação. Interpretar, no final de contas, é buscar o significado
e o alcance do significado, ou seja, quais são os limites daquele significado. Né? E nós nos valemos, no texto que estamos comentando, de algumas referências bíblicas. Por exemplo, lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 11, versículo 3, nós lemos: e tinha 70 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres perverteram-lhe o coração. 700 mulheres, desculpem, o Josefina está me corrigindo ali, porque eu tinha lido um texto que havia um erro de grafia, mas eram 700 mulheres. O texto de Reis está falando de Salomão, que é apresentado biblicamente como o mais sábio dos homens. Pois esse mais sábio dos homens se deixou perverter no seu coração pelas mulheres do seu harém. Né? Porque quem tem 700 mulheres e mais 300 concubinas tem um harém. Né? E alguém poderia pensar, ter tantas mulheres seria uma circunstância para ser menos influenciado por elas. Quem tem só uma está toda hora com aquela única que tem. Né? E dorme ao lado dela toda noite. Mas quem tem 700 mais 300 tem 1.000. E talvez passe anos sem conviver com algumas delas. Né? E se tem tantas convivências diferentes e tão esparsas, porque quem tem 1.000 mulheres não convive diariamente com todas elas, então certamente sofreria uma influência menor, até porque entre elas deveriam existir influências contraditórias, uma influencia por um lado, outra influencia por outro. Sendo um homem tão sábio, não se deixaria influenciar por elas, mas deixou. Né? Então, estamos falando de discernimento, confiança e fé. Então, faltou discernimento a Salomão, com toda a sabedoria, para discernir a influência perniciosa ou a influência equivocada dessas mulheres. E talvez tenha sobrado confiança, ou ele tenha confiado em algo que ele não devia ter confiado, ou não teria se deixado ou seu coração não teria sido pervertido. Né? Então, temos que considerar o fator tempo, porque o tempo pode dificultar a compreensão dos fatos e dos atos. Eu estou separando fatos de atos, porque fato é uma ocorrência que não foi escolha de alguém. Ah, deu uma chuva, houve um terremoto, tem uma seca, tem uma epidemia, são fatos. Aí o fulano tropeçou e levou uma queda, é um fato. Agora, um ato é algo que foi feito por decisão de alguém, por escolha de alguém. Tropeçar e cair é um fato. Enganar alguém é um ato. Então, precisamos compreender os fatos e os atos. Bem, se estamos considerando como fato aquilo que não teve uma ação intencional, não teve uma ação voluntária, então talvez não devêssemos ter muita dificuldade de compreender os atos, os fatos. A dificuldade seria compreender os atos, que têm ação intencional. Mas os fatos também precisam de interpretação pelos seus desdobramentos. Acabei de dizer que uma seca é um fato, uma inundação é um fato, um terremoto é um fato. Mas essas coisas têm consequências que precisam ser compreendidas. As secas do Nordeste têm uma relação direta com a imigração do Nordeste para São Paulo, ou para Brasília, ou para o norte do Paraná, ou para o Amazonas, em momentos diferentes. Então, o significado dos fatos, do ponto de vista das consequências que eles tiveram, influenciando os atos, porque agora comecei falando de fato, seca, e já estou falando de ato, a imigração. Alguém, o nordestino, ir para São Paulo, ir para o Amazonas,
ou ir para Brasília, ou ir para o norte do Paraná, dependendo da época. Ir para tal lugar é um ato, é uma ação voluntária. Agora, teve motivação num fato, a seca. Então, é preciso considerar os fatos e os atos. Né? E nós também vemos lá no Gênesis 37, 28. Passando os negociantes midianitas, tiraram e alçaram da cova a José e venderam-no aos ismaelitas por 20 moedas de prata, e estes o levaram para o Egito. Esse é um pequeno trecho da narrativa do acontecimento em que os irmãos de José, todos filhos de Jacó, venderam José para uma caravana do Egito. Tinham colocado ele num buraco para depois resolver o que fariam com ele. Passa a caravana e resolvem vendê-lo à caravana e ele vai ser escravo no Egito. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque para compreender os acontecimentos, seja o acontecimento um fato, seja o acontecimento um ato, a gente precisa conhecer o seu desdobramento, as suas consequências. E aí é claro que José ser vendido como escravo foi uma coisa muito ruim. Né? Então ele poderia ter pensado assim: e o senhor me abandonou. O senhor me virou as costas, desviou o rosto de mim, deixou que eu fosse vendido como escravo. Mas nós sabemos que depois ele chegou no Egito como escravo, mas acabou sendo governador do Egito. E ele mesmo vai dizer aos irmãos, depois, quando durante uma seca os irmãos vão buscar socorro no Egito, e ele os socorre, ele depois vai dizer, né, que, como nós lemos de novo em Gênesis, agora 45, dos versículos 4 e 5. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? Não podiam responder-lhes seus irmãos, pois estavam pasmados diante dele. Disse José a seus irmãos: chegai-vos a mim. Eles se chegaram. Então ele disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora não vos entristeçais, nem vos ireis contra vós mesmos, por me haveres vendido para cá, porque para preservar a vida é que Deus me enviou diante de vós. Agora ele conhecia as consequências do ato. A consequência do ato foi ele ser levado a governar o Egito e poder receber a família, os irmãos e o pai, e poder salvá-los da seca, porque ele tinha feito provisão no Egito para os 7 anos de seca. Então, estamos falando em discernimento, confiança em fé. O primeiro passo para discernir é estar atento à linha dos acontecimentos, aos antecedentes do fato e do ato, o fato ou o ato e as consequências dele. Por isso que, há algum tempo atrás, não se aceitava projeto de pesquisa de história, nos mestrados, nos doutorados, que não fosse de um passado um tanto distante. Aí, pelo menos uns 50 anos para trás. Porque quem comenta o dia, o presente, não é historiador, é jornalista. Não é? Então, por quê? Porque o historiador tem que saber o que deu a partir do fato que ele está analisando. Quais foram as consequências? O jornalista, na hora da venda de José, diria: isso aqui é uma tragédia. Irmãos vendendo um irmão como escravo. Não é? Mas um historiador que conhecesse os desdobramentos, as consequências, anos e anos depois, diria: olha, foi isso que salvou a família, que ia morrer na seca e se salvou no Egito. Por que estamos falando nisso? Porque estamos tentando compreender os desígnios de Deus. E para compreender os desígnios de Deus, precisamos confiar, porque não temos, no momento dos fatos e dos atos, noção das consequências.
noção dos desdobramentos. Então, nós podemos hoje chorar um acontecimento e amanhã perceber que aquilo foi a nossa salvação. Né? Então, o tempo, é preciso compreender o tempo que estamos vivendo. Comentamos isso na semana passada. Né? Lembrando que os nossos dias são caracterizados por transformações muito rápidas e profundas. E como é que nós vamos compreender o nosso mundo com essas transformações tão rápidas e profundas? Ainda ontem eu conversava com um rapaz que eu nem conhecia, mas encontrei fortuitamente numa ocasião, sobre as mudanças do nosso tempo. E eu dizia, olhando para 70 anos atrás, eu vejo um mundo completamente diferente do atual, o mundo da minha infância. Né? E eu dizia que, desde a queda de Constantinopla, considerado o fim da Idade Média, até mais ou menos 1960, o mundo mudou menos do que de 1960 para cá. Mudança na escola, mudança nas igrejas, mudança na família, mudança nas organizações governamentais, mudança no entretenimento, nas diversões, mudança nas relações sociais, mudança em tudo. Mudança nos valores morais, mudança na fé, mudança no conhecimento. E é claro, se nós, que temos mais de 60 anos, mais de 70 anos como eu, tivéssemos dormido há 70 anos e acordássemos agora, não reconheceríamos o mundo. Porque as transformações foram muito grandes. E nós ainda não sabemos em que essas transformações vão dar. Já estamos percebendo algumas consequências. E se confiamos nas Escrituras, podemos perceber quais serão as consequências ao fim e ao cabo dessas mudanças. Né? E por quê? Porque nós podemos, por baixo dessa capa de transformação e de mudança e de novidade, nós podemos perceber a mesma coisa. Nós podemos perceber continuidades. Né? Em alguma passagem dos escritos de Salomão, nós temos aquele versículo que diz que não há nada de novo debaixo do sol. Que o que foi, voltará a ser. Que o que foi, sempre será. Os gregos também pensavam assim. E eles chamavam isso, os filósofos gregos chamavam isso de eterno retorno, dizendo que as coisas sempre se repetem. É claro que existem críticas, muitas críticas quanto a isso, dizendo que o mundo está cheio de novidade. Né? Sob um certo ponto de vista, o mundo está cheio de novidade mesmo. Eu acabei de dizer que o mundo mudou mais nos últimos 60 anos do que nos 500 anos anteriores. Mas, por baixo dessas novidades, você tem continuidade. Eu costumo dizer isso, lembrando que, se a gente consulta a literatura grega, do período clássico da Grécia, ou a literatura milenar da China ou da Índia, a gente vê os mesmos dramas existenciais de hoje. O que é que nos diz o teatro grego? Fala de infidelidades, fala de paixões, fala de violência, fala de traição. E essas coisas continuam presentes hoje. Infidelidades, violências, traições, fidelidades também de alguns. Então, não há nada de novo sob o sol. E por que não há nada de novo? Porque existe uma natureza humana. A gente tem novidade na ciência, na técnica, na arte, na literatura. Na literatura, novidade na forma. Na técnica, um livro publicado hoje já pode sair da gráfica desatualizado. Tão rápida é a mudança da técnica. Tanto que, em certas áreas, não estudam mais em livro, estudam em artigo.
O pessoal da área de tecnologia de informação não estuda mais em livro, estuda em artigo. Até na medicina tem gente que não estuda mais em livro, estuda em artigo das revistas científicas, porque representam as novidades, que são novidades mesmo. O transplante cardíaco foi uma novidade num determinado momento, é novidade mesmo. Certas técnicas cirúrgicas são novidade mesmo. Mas o que não é novo debaixo do sol? O que não é novo é a condição humana. É a condição humana que está ligada às traições, às fidelidades, aos temores, às ambições, aos ciúmes, que são os mesmos. As brigas lá no Olimpo entre os deuses gregos são as mesmas do nosso mundo. Então, existe uma natureza humana que é preciso ser compreendida. E, para isso, o discernimento é para isso que o discernimento precisa olhar, para não se enganar. E onde é que a gente encontra isso? Onde é que a gente encontra a exposição da natureza humana? A exposição dessas coisas que fazem com que a Bíblia seja sempre atual. Quem lê, por exemplo, os livros de Reis, os livros de Juízes, encontra as mesmas coisas. O que a gente tem lá na corrupção de Israel? A gente tem alguém explorando viúva, explorando órfão. A gente tem juiz aceitando peita, ou seja, aceitando suborno para julgar. A gente tem falso testemunho. A gente parece que está lendo um jornal de hoje. Por quê? Porque não há nada de novo debaixo do sol. Eu dizia há pouco que os livros de técnica mudam rápido, mas os livros de filosofia não. Ainda hoje nós lemos Platão de 2.400 anos antes de Cristo. E por que ele continua válido? Porque trata do homem. A filosofia trata do homem. E a condição humana não muda. E aqueles que querem dizer que a Bíblia é antiga, desatualizada, uma vez um rapaz inteligente, delicadamente, perguntou a mim se o que a Bíblia ainda tinha a dizer para o homem contemporâneo. Ele não quis contraditar diretamente assim a citação da Bíblia. E foi uma boa pergunta e que me suscitou a oportunidade de analisar esses aspectos. A Bíblia é válida como a literatura grega tem lições válidas, como a literatura milenar da China tem lições válidas. Por quê? Porque trata da condição humana. E não há nada de novo quanto à condição humana. Então, o discernimento é necessário. E eu disse há pouco, para termos discernimento, para compreendermos a condição humana e esses conflitos que são os mesmos através dos tempos, o grande manancial de informações é a Bíblia. E para compreendê-la, aí não basta ler. Aí é preciso ler e buscar o entendimento. Porque muitas vezes a pessoa lê com viseiras que dificultam e até impedem o discernimento. Uma vez eu ouvi um rapaz fazer uma crítica porque uma pessoa crente tinha usado a palavra Babilônia para se referir a alguma coisa contemporânea. Parece-me que há uma festa carnavalesca, não me lembro bem qual era o acontecimento. E ele achou que aquilo era uma manifestação de ignorância, que a pessoa não sabia que Babilônia era um reino de não sei quantos mil anos, que não existia mais há muito mais de 2.000 anos. Na verdade, quem não estava entendendo era ele. Não era aquela pessoa que ele julgava ignorante, que não estava entendendo, era ele que não estava entendendo, que Babilônia é um símbolo
passou a ser um símbolo de atitudes que são erradas, que são inspiradas no mal, na maldade. Então, é preciso buscar o entendimento, ao invés de buscar o não entendimento, ou o desentendimento. Ele buscou o desentendimento, porque ele era um rapaz estudioso, inteligente, ele sabia que a interpretação literária faz com que se busque o simbolismo das palavras. Se ele não tivesse de má vontade, ele não teria dito logo que aquela referência ao carnaval como uma Babilônia era ignorância. Porque se ele tivesse lendo um romance, ele não faria uma interpretação assim do uso simbólico das palavras pelo autor do romance. Ele não chamaria o autor do romance de ignorante por usar uma figura de linguagem, porque chamar o carnaval de Babilônia é uma figura de linguagem. Então é preciso ler buscando o entendimento, porque muitas vezes nós lemos buscando o desentendimento, ou desorientado por leituras de terceiros. Quando alguém, uma pessoa inteligente e culta, te pergunta se a Bíblia ainda tem algo a dizer sobre o homem contemporâneo, essa pessoa até não está de má vontade, não. Eu conheço, eu sei que a pessoa está de boa vontade. Mas essa pessoa está expressando leituras, e leituras eruditas, de autores de muito prestígio, de autores internacionalmente consagrados, que dizem essas coisas. Então, a incompreensão pode ser influenciada, como a compreensão também pode ser auxiliada. Então, quando nós fazemos estudos, estamos procurando buscar auxiliar a compreensão e buscar auxílio também para a nossa compreensão. Por isso é que nós pedimos que nos mandem comentários, né? E que nos mandem também perguntas estimulantes, porque eu estou falando de uma pergunta estimulante. Eu tive esses dias com as febrículas e tal, e deixei de responder uma pergunta valiosa de uma pessoa inteligente e culta, que me perguntava sobre cristianismo histórico e cristianismo revelado, né? Possivelmente levando em conta a discussão que se faz sobre a verdadeira interpretação de um autor, contrariamente às interpretações equivocadas. É mais ou menos assim. Existe o que Freud escreveu, e existem as interpretações de Freud. E há uma discussão de que ninguém pode dizer qual é a verdadeira interpretação do Freud. Aí a pessoa estava, talvez, pensando assim: será que o Rui está falando do cristianismo revelado como alguém que fala do verdadeiro Freud? Ou como alguém que fala do verdadeiro Marx? Uma coisa é o verdadeiro Marx, outra coisa são os marxismos. Uma coisa é o verdadeiro pensamento do Freud, outra coisa são as várias correntes psicoanalíticas. Não é isso que eu estou falando, não. Não estou falando em verdadeira interpretação. Eu estou dizendo é assim, olha, o cristianismo histórico é como os marxismos históricos, as várias correntes do marxismo. É como as várias correntes da psicanálise. Eu poderia usar a expressão psicanálise histórica e marxismo histórico. E o marxismo revelado, fazendo aqui uma comparação, né? Uma analogia, ou a psicanálise revelada pelo Freud. É o que está no livro deles. Mas qual é o sentido do que está no livro dele? O que está no livro dele, a gente briga pelo sentido. A gente debate pela interpretação. O debate é livre. Agora, a interpretação não pode fugir ao que está contido lá. Porque o que está contido lá é, entre aspas, a revelação, ou analogamente à revelação bíblica. Isso tem um estudioso de teoria do conhecimento, o Popper, que fala de três mundos: mundo 1, 2 e 3. Né? Mundo 1 é o que o intelectual pensa. Mundo 1 é o que Freud pensou. Mundo 2 é o que ele escreveu. Não vamos pensar que ele expressou de uma maneira perfeita o que ele pensava. Mundo 2 é o que está no livro dele, que está nas bibliotecas. E mundo 3 é o que os seguidores interpretam.
Então, o cristianismo, os cristianismos históricos são as interpretações das várias organizações humanas que são as igrejas historicamente constituídas. E o cristianismo revelado é o mundo 2, é o que está na Bíblia. Como a psicanálise revelada aqui é uma analogia que eu estou usando, né? Não estou dizendo que é uma revelação do Freud, não. Como a psicanálise revelada é o que está no livro do Freud. Bom, então, estamos advertindo para isso, para o discernimento necessário. Tem um historiador inglês, excelente historiador, que morreu há poucos anos, já bem velhinho, e que não é muito divulgado porque não é do movimento que dominou os meios intelectuais. Né? E por isso é que é bom. Né? É o Michael Oakeshott. O Michael Oakeshott tem um livro traduzido para o português, que é uma coletânea de 3 contos, e um deles é A Torre de Babel. E ele estuda a história da Torre de Babel. Ele parece-me que era agnóstico ou ateu, mas faz um excelente estudo. Ele estuda a Torre de Babel como um mito. E interpreta o mito. E ele diz qual é o significado. É chegar ao céu sem precisar morrer. Fazer uma torre para invadir o céu. É chegar ao céu pelos próprios meios. É não precisar de um salvador. Pela Torre de Babel você sobe, chega no céu, não precisa do Cristo. E é construir, e isso é a ideia de construir um paraíso terrestre, é isso. Construir pela via política um mundo maravilhoso, perfeito, justo, etc. Que é um paraíso terrestre, é um céu. Sem precisar morrer, sem precisar do Salvador, sem precisar do Cristo. E essa ideia dominou o mundo. Mas a Torre de Babel falhou e as línguas, e o Senhor confundiu as línguas. E ele diz, e esse projeto de construir um paraíso terrestre também confundiu as línguas. Porque é um projeto cheio de variações, cheio de versões diferentes que conflitam umas com as outras. E as pessoas começam a mudar o sentido das palavras. E aí, agora, com as discussões sobre grupos identitários, a pessoa não sabe mais o que é homem, não sabe mais o que é mulher, como a Torre de Babel. Eu vi um debate sobre ideologia de gênero que um dos debatedores desafiou o outro a dizer o que era homem, ou dizer o que era mulher. E aquela pessoa que estava defendendo os grupos identitários não soube dizer e disse que não era possível dizer. Então, a pessoa defende uma realidade que ela não acha possível definir. É a Torre de Babel. Né? Então, estamos tentando discernir os 3 temas do artigo que estamos comentando novamente, é discernimento, confiança e fé. Então, estamos tentando discernir a realidade. E estamos constatando um fenômeno parecido com o da Torre de Babel, onde as palavras têm o seu significado muito elástico e até polêmico. Então, quem não sabe mais o significado das palavras está num mundo que a literatura já descreveu. Tem um autor chamado George Orwell, que escreveu um livro intitulado 1984, que ele publicou esse livro em 1943, falando de 1984 como um futuro onde as coisas iam acontecer. E nesse futuro tinha o que ele chamava de novilíngua. A novilíngua era a mudança do sentido das palavras, com finalidades de dominar as pessoas. Então, nós estamos vivendo o mundo da novilíngua. E a novilíngua não é nada mais, nada menos do que a Torre de Babel. Né? O fenômeno da Torre de Babel. Então, nós vemos lá em Efésios, agora já estamos entrando em algo mais que não tínhamos visto no domingo passado. Né? O fenômeno Torre de Babel, não tínhamos entrado nele ainda no domingo passado, agora estamos avançando. Bem, então, nós podemos usar uma citação bíblica nesse momento, que está lá em Efésios, né, na carta aos Efésios, no capítulo 4.
No capítulo 4, no versículo 14, nós lemos: para que não mais sejamos meninos, jogados de um lado para o outro e levados ao redor dos ventos de doutrina, ou por ventos de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Então, estamos falando da Torre de Babel, estamos falando da nova língua, que há 2000 anos, aproximadamente 2000 anos, né? Porque as cartas aí, a carta aos Efésios é uma carta de Paulo. As cartas doutrinárias eram aí dos anos 50, 60, do primeiro século, e nós estamos no século XXI, nos anos 20, então estamos chegando aí aos 2000 anos, desde então. E 2000 anos atrás, 2000 anos antes do George Orwell escrever sobre 1984, com a nova língua, Paulo já advertia, né? E vamos ler de novo. Para que não sejamos meninos, com isso ele quer dizer ingênuos, nos deixando levar, né? Jogados de um lado para o outro e levados ao redor dos ventos de doutrina. Ventos de doutrina, talvez pudéssemos atualizar essa expressão dizendo sofismas, ou talvez pudéssemos usar uma linguagem mais filosófica, dizendo, em vez de vento de doutrina, sofismas. Sofisma é um artifício de linguagem, de retórica, de técnica de discurso, para dar ares de verdade ao que é falso. Para apresentar como verdadeiro o que é falso. Isso é um sofisma. Né? Esses são ventos de doutrina. Pela fraudulência, olha, um discurso fraudulento é sofisma. Pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. E onde é que está a fraudulência que nós precisamos discernir para não depositar a nossa confiança na fraude? A fraude está em quem proclama o amor, a solidariedade, às expensas de terceiros. Eu sou solidário com os necessitados. E, em nome da minha solidariedade, eu acho que quem ganha mais do que eu deve contribuir para auxiliar os necessitados. Eu não. Tá? Tem até uma figura do mundo jurídico, que é um homem rico, que tem bens no exterior, que disse que a classe média devia ser mais solidária para dividir os bens com os pobres. Mas e os bens deles estavam guardados lá nos Estados Unidos? Pensando que estava em segurança lá, né? Pode ser que não esteja. Mas não iam ser divididos. Embora ele seja um homem rico, é só quem tem mais dinheiro do que ele. Não, nem era isso. O vento de doutrina, o discurso fraudulento, se referia a gente mais pobre do que ele, ou menos rico do que ele. Se referia à classe média. Ele está mais alto do que a classe média. E ele queria dividir os bens da classe média. Então, é contra esses ventos de doutrina que Paulo está advertindo quando fala na maquinação do erro. Né? Então, as transformações históricas que impactam os valores bíblicos, contra os quais a advertência de Paulo pode ser aplicada, devem se circunscrever ao que se relaciona com as relações entre o Criador e as suas criaturas. Devem se circunscrever. Porque precisamos ter cuidado também para não ser aplicando isso a tudo. Né? E é uma situação que pode se harmonizar. O que é que não é fraude ao cristianismo? A pregação de amor que se harmoniza com o que Cristo ensinou. Então,
Quando eu digo Cristo ensinou, eu digo todo o conteúdo bíblico, não é interpretação sistêmica ou sistemática, porque Cristo se harmoniza com a Bíblia toda, que a Bíblia toda aponta para Cristo. Então, vamos voltar lá para Salomão, que diz, não sejas tão justo, porque te prejudicarias a ti mesmo. Né? Lá no livro de Eclesiastes. Então, ele não está dizendo que o amor cristão é se sacrificar. Houve um economista famoso que disse que o cristianismo diz ao rico que ajude o pobre. Não diz ao pobre que tome do rico. Se você ouvir isso, vamos tomar do rico. Você já sabe que está diante de uma falsificação do cristianismo. Você pode até pregar isso, mas não dizer que é amor cristão. Amor cristão não é tomar nada de ninguém. Nem que você substitua o nome, o verbo tomar, ou o verbo invadir, por um eufemismo chamando de desapropriação ou ocupação. Mas, na verdade, isso é tomar. Isso é invadir. E tem uma expressão bíblica que diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Então, roubar, ainda que com outro nome, é obra do inimigo. Matar, ainda que em nome da fraternidade, a Revolução Francesa, que pregava a igualdade, a liberdade e a fraternidade, matou centenas de milhares na guilhotina. A fraternidade da guilhotina é o vento de doutrina. Quem pregava a fraternidade e trouxe a guilhotina fazia a fraude contra a qual Paulo advertiu na carta aos Efésios. Essa fraude perdura. Essa fraude é que, ao invés de dizer ao rico, faça uma doação para o pobre, diz o pobre, tome do rico. Essa fraude é que diz que mata para fazer justiça social. Né? Bom, então, nós vemos lá em Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E diante do que a carne é fraca? A carne é fraca diante dessas pressões que nós cristãos sofremos. A pressão intelectual, de grandes nomes, de prestígio, faz parte da fraude inflar o prestígio de autores. Dizer que o autor é gênio, que o que ele escreve é uma grande sabedoria. E a pessoa lê e viu 1000 comentaristas dizendo isso e acredita que aquilo é uma grande sabedoria. E aquilo é uma fraude. E é fácil derrubar. Mas a pessoa, muitas vezes, não tem o treino do raciocínio crítico. Não tem conhecimento base para fazer o raciocínio crítico. E acredita. Como o rapaz que achou que chamar o carnaval de Babilônia era ignorância, porque ele é que não soube compreender a figura de linguagem. Então, os nossos jovens chegam na universidade e perdem a fé, porque não estão preparados para resistir ao rolo compressor da fraude intelectual. Então, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto. Estava pronto, tanto que o jovem aceitou, creu. Mas a carne é fraca. Chega num ambiente em que há uma pressão, não só a pressão intelectual, tem uma pressão moral, tem a hostilidade, tem a perseguição, tem o isolamento, e a pessoa não gosta de se sentir isolada e rejeitada, ninguém gosta de se sentir isolado e rejeitado no meio social. E de ser visto como ignorante, como supersticioso, o cristianismo é uma superstição. Né? Então, o jovem recua. E para resistir,
é preciso estudar. Estudar a Bíblia. E se você quer resistir também o assédio intelectual, aí é preciso também estudar o conhecimento secular. Né? Bom, então nós temos discernimento, confiança e paz. Né? O artigo todo é discernimento, confiança e fé. Agora vamos ver uma parte desse raciocínio é discernimento, confiança e paz. Então, o discernimento pode depender do tempo, nós já comentamos isso, o José só foi entender o que aconteceu com a venda dele com o tempo. Quando viu os desdobramentos, quando viu que foi por ter sido vendido como escravo que ele salvou a família, recebendo a família no Egito. Então, o discernimento pode depender do tempo. E aí é preciso ter maturidade para aguardar. As pessoas muitas vezes me perguntam para onde é que o mundo está indo, como é que essas guerras vão evoluir, como é que as nossas crises políticas e jurídicas e tal vão evoluir. E eu tenho respondido, vamos aguardar para ver, né? O historiador faz um grande esforço para entender o passado. Futuro, só o profeta. Eu não sou profeta. Bem que eu gostaria, né? Mas não sou profeta. Então, cuidado com os falsos profetas. Ou os falsos profetas que se apresentam mesmo como profeta, dizendo que tem uma visão, uma revelação e tal, ou profeta, entre aspas, dizendo que é uma análise teórica, filosófica, política, econômica. Não está dizendo que é profeta, está dizendo que é uma antevisão técnica, científica, filosófica. E, na verdade, é o que Paulo chamou de fraude ou equívoco. Tem os que, de boa fé, cometem esses equívocos. E quando eu digo cometem equívocos, estou me referindo a gente muito estudiosa e muito inteligente. E quanto mais estudioso, mais se enrola. Se ficar lendo só uma corrente, se ficar lendo só uma tendência, se não lê a crítica daquela corrente dominante, daquela corrente que domina a imprensa, que domina as universidades, que domina as escolas e que domina parte das igrejas. Então, é preciso ler a crítica dos críticos. Então, e isso requer dedicação e esforço. E muitas vezes as pessoas não querem fazer dedicação e esforço. Né? Então, confiança não pode ser depositada na sabedoria humana. Grandes sábios cometem erros grosseiros em todos os campos. O mais sábio dos generais, Napoleão Bonaparte, cometeu um erro grosseiro em entrar na Rússia fundo, num território grande, e ficar esperando a rendição do imperador enquanto o inverno chegava. E o inverno lá é muito rigoroso, junta metros de neve nas estradas, e ele se perdeu. E o exército dele foi destruído, porque não tinha como se alimentar, não tinha como chegar suprimento para ele, e ele não tinha nem como se retirar. E a retirada dele foi perdendo a maioria do exército. Então, um homem tão sábio cometeu um erro tão primário, tão simples. Comete. Ah, e isso é só milico? Né? Só soldado, general faz isso? Não. Filósofos cometem erros terríveis, técnicos cometem erros terríveis. Depois a gente acha graça. Na década de 50 do século XIX, 1850 e pouco, nos Estados Unidos, um técnico queria fechar o serviço de registro de patente, porque não tinha mais o que inventar. Já tinham inventado tudo, não tem mais o que inventar, não. Pode acabar com esse negócio de registrar patente, registrar invenção nova, porque não tem o que inventar. Como é que você vai inventar invenção nova? Em 1856, olha, não tinha um rádio, não tinha telefone, não tinha avião, não tinha motor de combustão interna, não tinha antibiótico, não tinha anestesia, não tinha nada disso, mas ele achava que não tinha nada que inventar. Né? E não era qualquer um. Era um técnico que orientava políticas de registro de patente. Né? Então,
Os grandes sábios cometem erros maiores e mais graves. Então, não podemos depositar a nossa confiança em quem não é imperfeito, em quem não é perfeito, né? Então, vejamos o que diz a carta aos Hebreus. No capítulo 11, versículo 1, diz: Ora, a fé é a substância das coisas esperadas, a prova das coisas não vistas. Quando a resposta esperada está encoberta pela névoa do tempo, no campo incerto e movediço do futuro, e o objetivo das cogitações for algo que não vemos, isto é, que escapa à observação empírica, então a matéria em questão está em aberto. Desculpem porque eu li a citação e continuei falando do que é o meu texto. A citação é só: ora, a fé é a substância das coisas esperadas e a prova das coisas não vistas. Acabou a citação. A citação de Hebreus é só isso. Hebreus 11, 1. Agora, o meu comentário foi: quando a resposta esperada está encoberta pela névoa do tempo, José esperava uma resposta na hora que foi vendido para o Egito. A resposta estava encoberta pela névoa do tempo. Ele só foi enxergar quando pôde salvar a família da seca, já sendo governador do Egito, né? Está encoberta pela névoa do tempo, no campo incerto e movediço do futuro. O futuro é um campo incerto e movediço. A nossa compreensão do mundo, eu comecei falando sobre o mundo não ser um livro aberto. Por que não é? Porque o passado é irrecuperável. Nós nunca sabemos realmente, detalhadamente, seguramente, como foi o passado. A gente pensa que o passado foi de um jeito, mas a gente não conhece algum detalhe do passado também. Então, pode não ser exatamente como a gente pensa. Então, o passado é irrecuperável. O presente é fugidio. E o futuro é inescrutável. Então, presente, passado, inescrutável quer dizer, você não consegue perceber, não consegue decifrar, é incompreensível, né? Então, nós não conhecemos o passado, o presente é fugidio, escapa por entre os nossos dedos, porque a toda hora o presente dura um segundo. Depois de um segundo ele já é passado, né? E o futuro é imprevisível. Então, o nosso discernimento é muito limitado, né? Então, quando a resposta esperada está encoberta pela névoa do futuro, no campo incerto e movediço, então o objeto das cogitações for algo que não vemos, isto é, que escapa à observação empírica. A observação empírica é a observação dos fatos e atos que a gente presencia. Então, a matéria em questão está aberta à fé. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer que tem um campo para a fé. As pessoas acham, eu não me iludo com história de fé. Eu só acredito no que eu vejo. A pessoa simples ou simplória está pensando que a compreensão é só resultado da observação empírica. Quando ela diz só acredito no que eu vejo, é observação empírica. Isso não é verdade. E se for verdade, está muito ruim, porque ela vai pensar que o Sol gira em torno da Terra, que é o que ela vê. Então, há um espaço para a fé. Qual é o espaço? É aquele que está no futuro, no campo movediço do futuro. Ou está no campo irrecuperável do passado. Você lê um livro de história, você está acreditando na história, você está depositando fé no historiador. Depois descobre um documento que vai dizer que aquela versão daquele fato histórico não é bem aquilo. Isso acontece muito, a chamada revisão histórica. Então, nem o passado, nem o futuro a gente domina. E nem tampouco o presente. A gente, quando vê um fato ou um ato presente, a gente não sabe quais são os desdobramentos que ele vai ter. Nem sabe quais foram os fatos anteriores que o determinaram. Uma pessoa te dá um presente, a pessoa te faz um agrado no momento presente, mas você não sabe qual foi o passado que moveu aquela pessoa a fazer isso. Então você conhece o fato, mas não conhece o passado dele. Nem conhece o futuro. Não sabe o que é que vem depois do presente, depois do agrado.
Então, o mundo não é transparente, não é um livro aberto. Então, há sempre um espaço para a fé. Né? Então, o que é que nós estamos considerando aqui? É que nós precisamos superar a nossa finitude. A finitude são os nossos limites. Eu não posso estar ao mesmo tempo em dois lugares, eu não posso estar no passado ou no futuro. Há mil coisas que representam os meus limites e a minha finitude. Talvez a maior sensação de finitude é a gente saber que vai morrer. Né? Mas também a gente não apreende a totalidade. A gente não capta a totalidade de tudo. A gente vê um fato ou um ato, mas a gente não sabe quantas coisas estão concorrendo para aquilo. Eu acabei de dizer, o sujeito te dá um presente, mas você não sabe qual é a intenção, você não sabe o que ele está pensando, o que ele vai querer depois. Então, o mundo não é um livro aberto. Agora, superar a finitude e apreender a totalidade é um desejo de todo mundo. É claro que todos nós queremos compreender as coisas na sua totalidade. É claro que todos nós gostamos de superar os nossos limites. Inclusive, algumas pessoas têm a volúpia da velocidade. Gostam de andar a grandes velocidades. Né? Então, eu conheci alguém que trabalhava num banco em Xeramobim, a 212 quilômetros de Fortaleza. E vinha de carro e fazia isso em 1 hora e 50 minutos. Ora, 12 quilômetros em 1 hora, 212 quilômetros em menos de 2 horas, ele andava aí numa média acima de 100. Para você fazer uma média acima de 100, você tem que andar 150, 160, porque tem horas que você para, tem horas que você diminui, fica atrás de um caminhão e tal. E para fazer a média de 110, 110, mais ou menos, que é o que ele devia fazer, ele tinha que andar 150, 160. Né? Muito bem. Isso pode ser compreendido só pela informação? O que motivava isso? Um dos fatores é a vontade de superar a finitude, porque o que é a velocidade? A velocidade é superar o limite da distância física e do tempo. Velocidade é espaço sobre tempo. Espaço é distância. Espaço é limite, é finitude. Tempo é limite, é finitude. Quem gosta de correr, gosta de superar espaço e tempo. É claro que todo mundo gosta de velocidade. Como é que a internet faz propaganda dos serviços? Você tem uma internet mais veloz. Por quê? Porque você quer superar a finitude. Então, a superação da finitude, a apreensão, o domínio da totalidade e a radicalidade e a raiz das coisas, esses três conjuntos formam a base do fenômeno religioso. Porque nem a superação da finitude, nem a totalidade, nem a radicalidade tem resposta fora do campo religioso. E a ciência? A ciência não trata de totalidade. A ciência trata de especificidade. Eu gosto de dar exemplo simples da ciência e consolidado. Aí vamos lá para as leis do Newton. Aí ele diz que ele descreve a gravidade. Né? Tem a história da maçã cair na cabeça dele. Aí ele diz que a matéria atrai matéria na razão direta das suas quantidades e na razão inversa do quadrado da distância. Sem precisar explicar isso, ele está dizendo como a velocidade, a gravidade age, mas ele não está dizendo de onde vem a gravidade. Por que a matéria atrai matéria? Não, ele está dizendo que ela atrai. Mas por que ela atrai? Eu gosto de brincar dizendo que ele não sabia, não queria saber, e tinha raiva de quem sabia. Né? Ele estava dizendo como ela atrai. Ele não está dizendo por que ela atrai, nem para quê. Tem uma finalidade na gravidade? Ele não, olha, não sei, não quero saber. E se você negar? Não, a gravidade não tem finalidade. É comum esse raciocínio. Os fenômenos da natureza não têm finalidade. A ação gera reação.
a inércia e tal, são leis da natureza. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, dizia o Lavoisier. Qual é a finalidade disso? Ele diz, não tem finalidade. Quem é que prova que não tem finalidade? Não sei. Ah, e por quê? E por que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma? Não sei. Sei que é assim. Parece a frase daquele personagem do alto, da peça O Alto da Compadecida, né? O Chicó, que é um personagem do dramaturgo paraibano, Ariano Suassuna, tá me lembrando da Josefina ali, me soprando que a minha memória falhou. Então, o Chicó dizia apenas, contava uma história fantástica e as pessoas perguntavam, como foi isso? E ele dizia, não sei, só sei que é assim. De certo modo, o Freud, quer dizer, o Newton, explicou as 3 leis da mecânica, e se você perguntasse por que é assim, ele dizia, não sei, só sei que é assim, né? E Lavoisier explicou a história da natureza, nada se criar, nada se perder, e também só sabia que era assim, né? E estava certo, é assim mesmo, não estou criticando esses autores, inclusive o Newton é a figura a quem eu mais respeito no mundo da ciência até hoje. Sem com isso querer eclipsar o pessoal da física relativista ou da física quântica, um grande gênio da ciência para mim ainda é o Newton, né? Mas, então, finitude, totalidade e radicalidade. Radicalidade é aí a causa primeira, é dizer os porquês. Só o fenômeno religioso tem resposta para isso, né? Então, não vamos pensar que o cristianismo ou qualquer fenômeno religioso é uma coisa do passado, é uma coisa primitiva. Não, é uma coisa presente, né? E a ideia de que o cristianismo é mito tem um historiador e psicanalista e arqueólogo, René Girard, que lembra que tem outros mitos que têm um bode expiatório, né? Ele cita mais de 80 mitos que tem um bode expiatório. E o Cristo é um bode expiatório, no sentido de ser alguém que é sacrificado para levar as culpas de uma comunidade. Mas ele diz, só Cristo é o bode expiatório inocente. Ele lembra que todos os outros mitos que têm bode expiatório, o bode expiatório é culpado. Só no cristianismo o bode expiatório é inocente. O que distingue o cristianismo de meros mitos, né? E nós podemos lembrar as profecias que se cumpriram, como amparo. Estamos falando de discernimento, confiança e fé. Para discernir o fundamento de validade do cristianismo, podemos lembrar que tem as profecias de séculos antes que descrevem a missão de Cristo na Terra em detalhes, como está lá em Isaías 7, 14, como está lá em Salmo 22, de 16 a 18, como está lá em Miqueias, de 15 a 52, né? Lá em Salmo 22, de 16 a 18, nós lemos, porquanto cães me cercaram, a assembleia de malfeitores me mordeu, transpassaram-me as mãos e os pés. Isso é um salmo descrevendo o sacrifício do Cristo séculos antes. Em Miqueias 5:2 nós temos, mas tu, Belém Efrata, que é pequena para se achar em os milhares de Judá, de ti é que sairá aquele que há de ser reinante em Israel e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde a eternidade. Reinante desde a eternidade, só sendo Cristo mesmo, né? E também é preciso lembrar que Miqueias viveu 742 a.C. a 696, né? Portanto, morreu cerca de 700 anos antes de Cristo, né? E a citação do Salmo 22 é um salmo de Davi, né? E Davi viveu 970 anos antes de Cristo, né? Morreu 770 anos antes de Cristo. Então, tem muitas outras profecias lá em Isaías que descrevem todo o martírio do Cristo como sendo, porque por suas pisaduras fomos sarados, diz lá o profeta Isaías.
como sendo o sacrifício vicário, né? Portanto, substituto, nos substituindo naquilo por que nós deveríamos passar, né? Então, o cristianismo é singular, não tem outro, vamos dizer, mito, não tem outro mito igual, né? E o conteúdo também é singular. Tem deuses que eram reis, como Buda, né? Mas não tem Deus nascendo na vacaria e sendo pobre e sendo um operário, né? Como Cristo, né? Então, temos discernimento dos cristãos que é fundado na fé, amparada nas Escrituras. E as Escrituras se amparam na antecipação de conhecimentos, como Isaías falar na redondeza da terra, né? E se amparam no cumprimento de profecias. E aí, além das que eu citei, tem muitas outras. Inclusive, tem profecias sobre a queda do Império Babilônico, do Império Persa, do Império de Alexandre o Grande e do Império Romano. Todas profecias que se cumpriram. E profecias não é simbolicamente falando desses impérios caindo, não. É dando o nome diretamente do império. Começa falando no carneiro de Chipre, no bode, não sei o quê, mas depois diz quem é o carneiro, quem é o bode, e diz quem são os impérios que realmente caíram, né? Bom, finalmente, temos que a fé tem determinados objetivos, né? Ou trata de determinados objetos, que é a paz, a promessa de paz, né? Lá em Filipenses 4:7, nós lemos: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. É uma paz que excede todo o entendimento, porque é uma paz dentro das provações. Paulo estava preso, condenado à morte, esperando ser decapitado. E estava sentindo uma paz profunda. Essa é a paz prometida. É a paz que excede todo o entendimento. É a paz que foi cumprida, que foi verificada, que foi comprovada no martírio de muitas pessoas, né? João Hus, um reformista tcheco, foi condenado à morte na fogueira e caminhou para o poste onde ele seria amarrado para ser queimado, cantando o hino de louvor a Deus, né? Manifestando uma paz profunda. É a paz que excede todo entendimento. E nós temos ao nosso redor, sim, nós temos agora mesmo um caso de um nosso irmão que divulga o evangelho, prega o evangelho, que está morrendo de um câncer generalizado e dando um testemunho de paz, e dando um testemunho de confiança, né? Embora todos os tratamentos tenham falhado, né? Então, isso é a paz que excede todo entendimento. São as nossas reflexões sobre o tema discernimento, confiança e paz. Muito obrigado pelos que estiveram conosco até o fim. E volto a lembrar que se você divulga, compartilha e envia mensagens, você estimula a divulgação do nosso canal pela plataforma. Vamos encerrar a gravação e continuar sem gravação para que as pessoas que estão no momento nos acompanhando fiquem mais à vontade para falar sem ser gravadas. Muito obrigado e até o próximo domingo, quando trataremos do assunto ligado a cristianismo revelado. Muito obrigado e até breve.